Ouça sempre a voz da graça. Ouça sempre a voz da graça. De acordo com a Bíblia, irmãos, há muitas vozes falando neste mundo. Eu não tenho dúvida de que há vozes falando na terra, no céu e também no reino das trevas. Há vozes que podemos ouvir com os ouvidos físicos. E há vozes que só podemos ouvir com os ouvidos espirituais. A pergunta que não quer calar é: a que vozes você tem ouvido? A que vozes você tem ouvido? Algumas vezes, né, assistindo um documentário sobre julgamento de réus condenados por crimes bárbaros, eu ouvi alguns réus dizendo, eu fui tomado por vozes começaram a falar comigo, me induzir ao crime, me induzir à malignidade. Então, há pessoas que ouvem vozes infernais, vozes das trevas, vozes de demônios, e estão sendo realmente induzidas à perdição e à morte. Então, a que vozes você tem ouvido? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Olha só, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, tem sentido. Então, toda voz que está comunicando uma mensagem, que está falando algo, está transmitindo algo com um sentido, seja para o bem ou seja para o mal. Então, Deus tem me dado o entendimento de que nesses dias de tanta incredulidade e ao mesmo tempo de tanta religiosidade, religiosismo e legalismo, nós que conhecemos a nova aliança da graça, que foi selada com o sangue de Jesus, precisamos ter todo o cuidado para não permitirmos que nenhuma voz que não seja somente a voz da graça, que não seja a voz da graça, nos guie no dia a dia. Somente a voz da graça deve nos guiar. Você vai entender isso com mais profundidade. Quem quer entender, diga amém. Primeiro, a voz da graça é a voz de verdades que libertam. A voz da graça é a voz de verdades que libertam. Vamos ler alguns textos aqui. João 8:32. João 8:32. Diz assim, Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 1:17. João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés, por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, no original diz, a verdade da graça veio por meio dos. A verdade da graça veio por meio de Jesus Cristo. Então, a graça é uma verdade. A verdade está na graça. Há verdades na graça. Ouça bem, a verdade da graça é a verdade que liberta o homem das suas culpas, das suas condenações, seus pecados, mazelas. Foi a verdade da graça que nos esclareceu que éramos incapazes de nos salvar diante de Deus por nossas próprias obras e justiça própria. Por meio dela que conhecemos o evangelho da nova aliança, que nos fez entender a redenção pelo sacrifício perfeito de Jesus na cruz. Foi através da graça que Deus nos deu a revelação de que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, somente pela graça. Foi a graça que nos deu o entendimento de que o preço da nossa salvação foi pago pelo sangue de Jesus. Além disso, foi pela graça que nós nos tornamos filhos amados de Deus para sempre. Quem diz amém? Aleluia. O Pai nos perdoou totalmente. A graça nos deu esse entendimento, né? Nós fomos altamente favorecidos. Agora temos acesso livre ao Pai para usufruir de todas as suas bênçãos, suas heranças, que nos foram dadas graciosamente lá na cruz. Agora, pela graça, podemos reinar com Jesus em vida e aguardar a volta dele com a certeza de que estamos selados
para a vida eterna, e que por isso seremos arrebatados com Ele, para estar com Ele sempre. Quem diz amém, aleluia? Diga bem, precisamos ouvir a voz da graça. Olha para o irmão do seu lado, para a irmã, e fala: precisamos ouvir a voz da graça. Sim, porque ela é a voz de verdades que libertam. A graça nos apresentou verdades libertadoras. E essas verdades libertadoras precisam estar sempre em nossas mentes, sempre dentro de nós, a falar. A voz da graça é a voz da fé. A voz da graça é a voz da fé. Ouça bem, os seus ouvidos precisam estar abertos. Não sei se você tem noção, mas os seus ouvidos naturais, eles estão diretamente ligados com o seu cérebro, qual é dotado da capacidade, o seu cérebro é dotado da capacidade de distinguir os diversos sons que existem, são recepcionados. Glória a Deus por tudo, né? Eu vou continuar pregando, quem diz amém, aleluia? Então, escuta isso que eu vou falar agora. Hoje, Deus quer que você abra os seus ouvidos espirituais, pois eles é que estão diretamente ligados ao seu espírito. Quem diz amém, aleluia? Escuta isso. Se o seu espírito está cheio das verdades da graça, você possui a capacidade de distinguir a voz de Deus da voz do diabo, a voz da fé da voz da incredulidade. Você precisa entender que só passamos de fato a desfrutar da comunhão com o Espírito Santo após sermos esclarecidos ou iluminados pelas revelações da palavra da nova aliança da graça. Você só realmente passou a entender isso, né, de maneira bem ampla, né, que você está ligado ao Espírito Santo para sempre, que você é um com Jesus, a partir do momento que as revelações da nova aliança da graça entraram no seu coração, em seu espírito. Gálatas capítulo 3, versículo 2, diz assim: quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está fazendo uma pergunta aos Gálatas. Por que ele fez essa pergunta? Porque os Gálatas estavam ouvindo a voz da lei, ouvindo outra voz. Não estavam ouvindo somente a voz da graça. Então, Paulo fez essa pergunta para encurralá-los lá e colocá-los na parede. Afinal, vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Evidentemente que foi pela pregação da fé, porque quem ouve a voz da graça, né, está sendo conduzido à fé verdadeira, está manifestando a fé verdadeira. Observe o seguinte: antes do apóstolo Paulo chegar lá na Galácia, os mestres da lei haviam ensinado aos Gálatas que eles tinham que seguir a lei. Vocês têm que seguir a lei. Paulo chegou lá, pregou o evangelho da graça, ministrou a graça aos Gálatas, eles decidiram ouvir a voz da graça, mas Paulo foi embora e os mestres da lei voltaram e insistiram com os Gálatas: ok, esse Jesus que vocês estão seguindo, ele é uma referência, ele é um grande profeta e tal, é alguém importante sim, tal, mas vocês não podem apenas ouvir ele, ouvir sobre ele, vocês têm que ouvir sobre Moisés, sobre a lei de Moisés, vocês precisam continuar com as tradições da religião judaica, vocês precisam seguir o judaísmo, né? Não basta seguir só Cristo. Então, Paulo ficou ciente do que estava acontecendo lá com os irmãos da Galácia. E Paulo pensou: eu preguei para eles com clareza, eu preguei com intrepidez o evangelho da graça. Eu mostrei para eles que para serem salvos, bastava-lhes crer na obra consumada de Jesus na cruz. E eles receberam de coração aberto. Eles se converteram ao Senhor Jesus, receberam o Espírito Santo, se tornaram cristãos e, em seguida, foram batizados nas águas. Foram batizados nas águas. Porém, a voz da lei estava
voltando a falar, estava falando de novo na vida deles. Não basta a graça, não basta a graça. A graça de Deus não é suficiente. A graça não basta. Vocês precisam fazer as obras da lei. Vocês precisam fazer obras em cumprimento à lei. O que Jesus fez não foi, de fato, suficiente. Deus não quer só o que ele fez, não. Deus quer obras da lei. Deus requer de nós esforço e que obedeçamos todas as suas ordenanças. Estando então ciente, né, de tudo isso que estava acontecendo lá, Paulo escreveu-lhes essa carta que nós temos na Bíblia, que é a carta aos Gálatas. E Paulo então os advertiu para que ficassem firmes, ouvindo a voz da graça, a voz da fé na nova aliança. Paulo lhes revelou que para serem bem-sucedidos, crescer espiritualmente, amadurecer na fé e desfrutar das bênçãos de Deus, eles precisavam permanecer naquilo que aprenderam. Precisavam permanecer naquilo que aprenderam. É como eu expliquei agora há pouco, né? Eles tinham que adentrar a porta da graça e caminhar na graça, ouvindo a graça. Eu pergunto agora, vocês têm permanecido em tudo que têm ouvido e aprendido aqui, nesta igreja, sobre a nova aliança da graça? Eu espero que sim. Os seus ouvidos físicos e espirituais estão consagrados para ouvir somente a voz da graça. Irmãos, isso aqui é sério. É seríssimo. Os meus ouvidos, eu posso garantir isso aqui para vocês, e declaro diante do céu. Os meus ouvidos físicos e espirituais, eu os consagrei somente para ouvir a voz da graça. Mas eu não sei quanto a você. Talvez você até já definiu que vai viver pela graça. Mas lembre-se que os Gálatas também haviam definido. Eles ouviram o evangelho da graça que Paulo pregou. Porque Paulo pregava o evangelho que eu tenho pregado aqui. O evangelho da nova aliança da graça. E eles aceitaram. Mas depois mostraram que os seus ouvidos não estavam consagrados para ouvir somente a voz da graça. Alguns vieram de forma contundente pregar a lei e eles abriram os ouvidos para eles. Escuta bem o que eu vou falar aqui. É muito importante que você entenda que a fé desses dias, a fé que agrada a Deus, a fé que move a Deus nesses dias, é aquela que procede dos ensinos da nova aliança, é aquela que procede da obra da cruz, que está baseada na justiça de Deus. Preste atenção. Se os seus ouvidos estão consagrados para ouvir o Espírito da graça ministrar a nova aliança estabelecida em Jesus, estabelecida por Jesus, então você não deve mais disponibilizá-los para ouvir a voz de estranhos. Você não deve mais disponibilizar seus ouvidos para ouvir a voz de estranhos. Quem prega outra mensagem que não seja a graça, a voz dessa gente é estranha, tem que ser estranha para você. Apóstolo, mas o senhor tem base bíblica para isso? Tenho. João capítulo 10. João capítulo 10, 3 a 5. Jesus está falando aqui, para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum, olha só o que Jesus está falando, olha o que Jesus está falando, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Você não pode ouvir a voz de estranhos. Escuta bem, há pessoas que são muito mais contundentes do que eu. Há pessoas que têm uma retórica, né, uma homilética, uma arte de pregar muito acima de mim. E são pessoas convincentes no que falam, têm argumentações diversas. Você acha que os mestres da lei, que foram lá pregar para os Gálatas, ou que foram lá falar
que eles não podiam seguir só a obra da cruz, que não podiam, que não deviam, né, observar apenas a nova aliança, que tinham que continuar observando a velha. Você acha que eles eram pessoas rasas, pessoas sem conhecimento algum? Não. Não, eles eram pessoas que tinham conhecimento, que falavam, sabiam tudo sobre a lei. Né? E então eles foram lá ministrar e confundir. Então, Jesus então ensina que os discípulos são ovelhas e que eles ouvem a voz dele, ouvem a minha voz. Você é ovelha do Senhor Jesus, você tem que ouvir a voz dele. A voz dele hoje é a voz da graça. Tem que ouvir a voz da graça. Né? Ah, apóstolo, mas tem um pregador tal que é uma bênção. Tem um pregador que a voz dele é de trombeta, e ele é muito convincente, é voz de trovão, é voz de poder, é voz de autoridade, é voz de milagres. Mas ouça bem, que esse pregador não é mensageiro da nova aliança, você não deve ceder seus ouvidos para ouvi-lo. Sim, apóstolo, mas isso é assim mesmo? Isso é tão radical desse jeito? Sim. Eu não nego que alguns pregadores da lei possuem uma medida do poder de Deus. Porque, veja bem, Paulo fala na segunda carta aos Coríntios que a lei tinha uma medida de glória. A lei tinha uma medida de glória. Moisés recebeu a glória lá no monte, né, Sinai, quando ele recebeu a lei. Então havia uma glória que manifestava ali por causa da lei. Mas aquela glória é uma glória desvanecente. É uma glória que não vem para ficar. A glória que veio para ficar é a glória da graça. É a glória que vem do Senhor pela graça, pela nova aliança. Quem diz amém, aleluia? Então, toda e qualquer glória que você veja aqui e acolá, ainda que seja alguma manifestação de Deus, porque Deus ama seu povo, evidentemente que Deus sara pessoas no meio de legalistas, Deus opera milagres no meio de legalistas, Deus fala também no meio de legalistas, fala. Muitas vezes até fala da graça, mas eles não têm ouvidos para a graça. E agora, Deus não se separa do seu povo, Deus ama o seu povo, assim como ele não se separou de Israel, não se separa dos crentes que estão na lei hoje em dia. Porém, quem está na lei está ouvindo uma voz estranha e não está seguindo o mestre, não está seguindo Jesus, não está seguindo a graça e, portanto, está atrasando o processo de crescimento e está inviabilizando muita coisa que Deus quer fazer na vida deles. Ora, por isso que muitos estão no deserto, porque estão ainda seguindo a lei de Moisés. Quem segue a lei de Moisés, né, vai estar no deserto, com certeza, vai passar o deserto. Então, às vezes nem passa o deserto, né? Às vezes até perecem no deserto. Então, escuta bem, meu irmão, eu não julgo pessoas, mas eu tenho o dever de julgar o que elas falam, o que elas pregam. Precisamos avaliar, né, não o mensageiro, mas as mensagens. Jesus disse que as suas ovelhas não ouvem os mestres da lei. Quando o Senhor fala que as suas ovelhas têm ouvidos só para Ele, escuta isso, igreja. Quando o Senhor fala que as suas ovelhas têm ouvidos só para Ele, Ele usa uma palavra que no original do Novo Testamento em grego é akoi. Akoi. Akoi significa não só ouvir os sons que balançam os tímpanos e que entram pelos neurônios receptores dentro do nosso cérebro. Akoi é ouvir com a intenção de reter, de receber. Akoi é ouvir com toda a atenção o que está sendo transmitido, com a intenção de absorver, de conter, de assimilar, de seguir o que está sendo falado. Ouvir com disposição mental de aprender e apreender. Vou repetir. Akoi significa ouvir com a disposição mental de aprender e apreender. Quem diz amém, aleluia? Quantos querem ouvir, aprender e apreender a palavra da graça? Diga amém. Talvez você não está apreendendo. Aí você não está exercendo a consagração. Você não está, de fato, mostrando que os seus ouvidos estão consagrados. Quando seus ouvidos estão consagrados, aí você ouve com a intenção de aprender e apreender. Você já tomou a decisão firme de só ouvir a voz do bom pastor?
Já está radicalmente decidido a aprender e apreender somente palavras que estão de acordo com os fundamentos da nova aliança? Já decidiu ouvir somente palavras que transmitem graça e fé? Essa decisão eu tomei. Tão logo eu entendi, por revelação, que a lei cumpriu o seu prazo de validade. E quando Jesus bradou na cruz, tetelestai, está consumado, ele decretou o fim da velha aliança e estabeleceu o início da nova. Escuta bem, hoje ele quer nos ver somente debaixo da graça, pensando conforme a graça, vivendo de acordo com a nova aliança da graça, ouvindo a voz da graça em todo o tempo. Se você não tomou essa decisão, antes que esse culto termine, o Pai quer que você a tome. Você decida consagrar seus ouvidos para ouvir somente a palavra da graça, para andar pela graça. Crenças legalistas, baseadas em tradições religiosas, precisam ser removidas das nossas mentes. Sim, você tem que remover da sua mente toda crença legalista, toda crença que procede de alguma tradição religiosa. Você não pode permitir que essas crenças que provavelmente você já abandonou, né, elas voltem. Ou seja, as crenças que você já deixou, as crenças antigas, as crenças erradas, até mesmo dentro da igreja, né, você adquiriu crenças erradas, essas crenças legalistas que você adquiriu, que você recebeu, você tem que abrir mão delas, removê-las totalmente da sua vida e não permitir que elas retornem, não permitir que elas voltem, que elas sejam acolhidas na sua mente, reintroduzidas no seu interior para perturbar, confundir a sua alma e tirar você da graça. Que nada e ninguém tirem você da graça. Que nada e ninguém tire você da graça. Olhe para a pessoa do seu lado e fale isso para ela. Que nada e ninguém tirem você da graça. Quem diz amém, aleluia. Ouça bem, o que você ouve e acolhe para o seu interior, o que você ouve e acolhe no seu interior, na sua mente, isso influencia na sua fé. O que você ouve e acolhe, isso influencia na sua fé. Seja para o bem ou seja para o mal. Depende do conteúdo, depende do que você está ouvindo. Você ouve uma palavra da graça e acolhe, isso vai fazer efeitos benéficos. Você ouve uma palavra da lei e acolhe, isso vai trazer efeitos maléficos. Se você ouve palavras legalistas procedentes de filosofias deste mundo caído, você não vai crer no pleno perdão de Deus, na justificação dele, não vai crer na redenção completa, no perdão eterno de Deus para todos os seus pecados, não vai crer na cura divina, não vai crer na sua nova identidade em Cristo, como filho amado, incondicionalmente amado pelo Pai, abençoado com toda sorte de bênçãos. Há jovens que vão para a universidade e eles chegam lá resistindo todo o mal e com o pensamento, né? Eu não vou ouvir vozes estranhas. Eu não vou ouvir vozes estranhas. Mas aí passa um tempo, né, alguns professores que são bem preparados para disseminar ideologias, filosofias humanistas, hedonistas, filosofias diversas que vêm do mundo greco-romano, que vêm principalmente da Grécia Antiga. Aí o que acontece? O jovem começa a abrir-se para receber essas palavras, essas mensagens, aquelas afirmações contundentes que são passadas em sala de aula, e eles vão acolhendo, aprendendo, né? Aprendendo e apreendendo, e aquilo vai detonando a fé, vai tirando deles toda resistência ao mal, e de repente eles estão completamente permissivos, abertos para todo tipo de filosofia, e começam a se revoltar contra os pais, contra a sociedade, contra a igreja, e aí começam a duvidar de Deus, a negar a existência de Deus, e muitos assim se pervertem. É lógico que, é certo que esses que pervertem é porque nunca foram convertidos de fato. Né? Porque quem é de fato convertido a Cristo, quem é regenerado, nasceu de novo, não vai, ainda que fique balançado, que fique confuso por um tempo, mas não vai ceder, não vai voltar ao mundo, não vai ceder às ideologias do mundo. Né? Então, mas o que acontece? Muitos estão na igreja, recebendo a palavra e
muitos estão até convencidos, né? Estão ouvindo a palavra certa, a palavra da nova aliança e tal, mas aí quando chegam na universidade, eles são corrompidos e a mente muda e aí caem em tentação, né? Porque não foram transformados e também não estiveram fundamentados, não foram fundamentados, bem fundamentados, alicerçados nas verdades do Evangelho da Graça. Então, é muito importante que os pais ensinem seus filhos a serem constantes, firmes, ouvindo a graça de Deus, ouvindo a voz da nova aliança. Veja bem, escuta o que eu vou falar agora. Apóstolo, talvez você esteja agora pensando aí, o senhor quer falar que eu preciso ser seletivo sobre o que eu vou ouvir daqui para frente? Eu preciso ser seletivo, apóstolo? Sim, eu preciso ser seletivo. Eu, por exemplo, sou educado, eu não discuto, não debato com ninguém, vivo discutindo doutrinas da Bíblia. Eu sou pregador, eu sou mestre, eu ensino a palavra. Então, quem quer me ouvir, vai me ouvir. Mas eu não vou ficar debatendo com pessoas por aí. Agora, eu sou seletivo. Eu ouço as pessoas falar, eu ouço todo tipo de pregação, de ensino que é passado, mas eu sou seletivo. Não deixo qualquer palavra entrar em mim, não deixo qualquer palavra me tocar, porque eu entendo que é necessário fazer o que Jesus falou, ouvir a voz dele, ficar atento à voz dele, não ouvir voz de estranhos. Não é qualquer pastor, pregador, filósofo, profeta, escritor, doutor, mestre, que terá meus ouvidos disponíveis, a minha mente aberta para que possa, então, disseminar suas ideias, suas pregações, suas ideologias, filosofias, posicionamentos religiosos. Tá? E eu tenho certeza que muitos irmãos aqui precisam desse alerta. Você não deve ceder seus ouvidos para pessoas que estão fora dos fundamentos, que não estão seguindo os fundamentos da nova aliança da graça. Mais uma vez eu quero reiterar o que eu falei. Jesus não quer que você ouça vozes estranhas. Vou falar de novo. Jesus não quer que você ouça vozes estranhas. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, Jesus não quer, irmã, que você ouça vozes estranhas. Está ouvindo vozes estranhas? Veja bem, toda voz que comunica uma mensagem que contradiz o Evangelho da Graça deve ser rejeitada. Paulo afirma que esse tipo de mensagem tem que ser anátema. Paulo era muito radical e é o que Deus quer mesmo, radicalismo quanto a isso. Ele diz, olha, qualquer mensagem que venha em sentido oposto, que venha contradizer o Evangelho da Graça, tem que ser anátema, tem que ser amaldiçoada. Gálatas 1, 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além. Olha só, que vá além. De repente alguém está pregando a graça, mas aí ele acrescenta algo. Não, irmãos, temos que nos esforçar para isso e aquilo. Tal. Eu vejo muitos pastores assim na internet, pregando a graça, aí de repente aí dá uma pausa. Mas vocês têm que fazer um sacrifício tal. Mas vocês precisam entender que a lei é importante nesse sentido, nesse aspecto. A lei moral tem que ser seguida. A lei espiritual tem que ser seguida. Isso não tem consonância. Isso não combina, isso não coaduna com o Evangelho da Graça. Paulo foi categórico. Vocês não têm que cumprir lei. Vocês morreram. Nós morremos para a lei. Tudo que Deus quer que nós cumpramos, Ele vai colocar no nosso coração e pelo Espírito Santo vai nos levar a fazer a vontade dEle. Quem diz amém, aleluia? E Paulo fala assim, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, olha só, Paulo falou isso 2, 3 vezes. Eu falei e repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja amaldiçoado, seja anátema.
Ponto final. É categórico, é radical. Sim, temos que rejeitar e até amaldiçoar. Não precisa amaldiçoar a pessoa, atenção. Não precisa amaldiçoar pessoas. Não é que você vai ouvir um pregador falando mensagem da lei, que você vai falar, maldito esse pregador. Não. Você pode falar em silêncio, falar até sem abrir a boca, né? No seu íntimo, você rejeita, fala, amaldiçoado está, amaldiçoado está, amaldiçoado está. Se você está ouvindo no telefone aqui, amaldiçoado está essa palavra, amaldiçoado. Sim, porque essa palavra é amaldiçoada, ela não tem valor para Deus hoje. Se Deus diz que não tem valor, porque alguém insiste que ela tenha valor. Veja bem, eu não estou dizendo que você deve conflitar, debater, discutir com quem pensa diferente de nós. Nem mesmo que você deve ser ríspido e agressivo com os que pregam outro evangelho. O que eu estou dizendo é que temos que rejeitar e amaldiçoar em nossa mente e coração a mensagem contrária à graça, porque é isso que a palavra diz, é isso que Paulo escreveu aos Gálatas. É amaldiçoar a pregação e não o pregador. Quem diz amém, aleluia. Terceiro, a voz da graça é sempre a voz da nova aliança. A voz da graça é sempre a voz da nova aliança. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Diz assim, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de... A fé vem pela pregação. Por muito tempo, né, você falou isso errado. A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Não, porque se você falar assim, a fé vem de ouvir a palavra de Deus, aí qualquer palavra de Deus você vai pensar que vai gerar fé. Alguém vem e fala, olha, o Senhor diz que os ouvidos dele estão tapados, ele não te ouve, porque você está pecando, os ouvidos de Deus estão tapados, você não precisa estar do jeito que você está em pecado, que ele não te ouve e tal. Aí você pensa que isso é verdade. Aí você diz, é a palavra de Deus, então vai ter fé no meu coração, vai gerar fé em mim e tal. Aí você tenta até seguir essa palavra. Isaías 59, 2. Mas essa palavra era para o tempo da lei. A palavra de Isaías, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, é a palavra do profeta Isaías no tempo da lei. O que ele falou lá para Israel no tempo da lei. Naquele tempo da lei, os pecados do povo separavam o povo de Deus. Mas hoje não. Hoje o Espírito Santo habita em nós. E mesmo quando pecamos, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele nos levanta, Ele nos purifica. Quem diz amém, aleluia? Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso é o Pai, maravilhoso é Jesus. Quem diz amém, aleluia? Glórias ao Senhor, glória a Deus. Aleluia. Então, a fé vem pela pregação. Não é qualquer palavra da Bíblia. É a pregação pela palavra de Cristo. O que Paulo quer dizer aqui? O que ele quer falar? Pregação pela palavra de Cristo. A palavra de Cristo é interessante, porque as palavras de Jesus, elas estão nos 4 evangelhos. As palavras de Jesus estão nos 4 evangelhos. Apóstolo, nós não temos que ouvir as palavras de Jesus? Sim, as palavras de Jesus são importantes. Jesus também falou da graça, né, em várias palavras dele. Ele mencionou princípios da graça, né, princípio de gratidão. Ele falou várias coisas importantes. Mas as palavras que geram fé, que trazem fé para a igreja, que motivam a igreja, que alimentam fortemente a igreja, são palavras de Cristo. Cristo já se refere a Jesus em glória. Cristo já se refere a Jesus ressuscitado. Cristo já se refere a Jesus depois da cruz. Quem diz amém, aleluia? Então, porque quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, ele passou a ser chamado o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Mas, dali para frente, ele foi simplesmente preparando para a sua morte. E foi mostrando a importância da sua morte, ressurreição e tal, e foi para a cruz, né? Aí, lá na cruz, então, começou a nova aliança, né? Quando ele disse está consumado e morreu ali, derramou seu sangue, começou a nova aliança, então ele foi ao céu e agora ele é o Cristo que está sentado à direita do Pai e que está revelando a nova aliança para muita gente. Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus, aleluia. Então, ouça bem, as pregações da nova aliança, baseadas na obra da cruz, que produzem
no coração do homem a fé que realmente traz salvação, cura, libertação, paz, vida, ânimo. Atos capítulo 14, de 1 a 3. Atos 14, de 1 a 3. Presta atenção nisso. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga. Olha só, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga. A sinagoga era o local, era o lugar de culto dos judeus. Então, eles entraram numa sinagoga judaica. E falaram de tal modo que veio a crer grande multidão. E falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. O que levou judeus e gentios naquela sinagoga a se converter, a se voltar para Cristo, a crer em Jesus? Né? O que levou? Não foi a palavra da lei, porque Paulo não pregava a lei. Mas os judeus incrédulos incitaram, irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua... O que Deus confirmava lá? Dentro da sinagoga, o que Deus confirmava? A palavra da sua graça. Então, onde quer que você pregar o evangelho da graça, onde quer que você reafirmar que Jesus salva, cura, liberta, se você pregar isso com base na graça, ali o Senhor vai manifestar a palavra da graça e vai manifestar concedendo sinais e prodígios, poder, porque o evangelho da graça é um evangelho de poder, é um evangelho de cura, de sinais. Quem diz amém, aleluia? Aleluia, glória a Deus. Agora veja Atos 14, 8 a 10. Em Listra, já outra cidade, costumava estar sentado certo homem aleijado. Olha só, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo. É interessante porque esse ouviu aqui, no original, denota que estava ouvindo continuamente, estava ouvindo sempre. Então, Paulo pregava ali naquele lugar várias vezes, e aquele homem aleijado que estava lá sentado, ouvia Paulo falar. Então, ele ouviu uma vez, ouviu duas vezes, não sabemos quantas vezes ele ouviu. E, em certo momento, ele fixando os olhos e olhando para Paulo, Paulo fixou os olhos nele e viu que possuía fé para ser curado. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Por que aquele homem foi curado? Porque ele ouviu Paulo pregar. O que Paulo pregava aquele homem ali? O que Paulo pregava naquele lugar? O evangelho da graça. Então o evangelho da graça gera fé nas pessoas. Quem diz amém, aleluia? Gerou fé no aleijado. E ele curou, ele foi curado. Ele foi curado. Então, perceba isso. Eu já falei e volto a falar. Eu percebo no meu espírito que preciso estar falando sempre sobre a voz da graça. Preciso sempre falar que eu estou chocado com pregações e mensagens que eu tenho visto nas redes sociais pela internet. Eu tenho visto pregadores que confundem novo nascimento com santificação. Santificação com observâncias da lei. Ouça, não é a santificação que nos faz santos, é o novo nascimento. Vou repetir. Não é a santificação que nos faz santos, é o novo nascimento. Como assim, apóstolo? Santificação não nos faz santos? Não, o que nos faz santos é o novo nascimento. A santificação não vem por obras da lei, mas vem pela comunhão com o Espírito Santo e a renovação da mente pelas palavras da graça e pela contemplação de Jesus em espírito. A santificação, assim como a salvação, não é dada como um prêmio, mas é dada como presente. Salvação é presente. Santificação também é presente. Portanto, não vem pelo cumprimento de regras, não vem pela lei, pelos costumes, por praticar certos costumes, tradições, leis, somente pela graça. A santificação nos faz progressivamente semelhantes a Jesus. Escuta isso. A santificação nos faz progressivamente semelhantes a Jesus. Então, como é que eu sei que eu estou mais santificado? Eu, olhando para o espelho, verificando, peraí, eu não sou eu mais, eu não sou eu mesmo, não sou mais o mesmo. Eu estou parecendo mais com Jesus. Eu sinto que Jesus cresceu em mim, eu pareço mais com Jesus. Então,
veja bem, porque nascemos de novo e passamos a ser um com Jesus, Deus passou a nos considerar santos. Deus passou a considerar você santo, não porque você se tornou plenamente santificado. Deus passou a considerar você santo porque você se converteu a Jesus, recebeu Jesus, se tornou um com Jesus, e agora, por causa de Jesus, você é santo. Você é santo. O que a Bíblia mostra é isso. Santo quer dizer separado. Separado para Deus. Em Cristo, o nosso espírito foi regenerado. E, por isso, nós ganhamos uma nova natureza. Nós nos tornamos uma nova criação. Sempre eu ouço pregadores vociferando por aí que somos pobres, miseráveis pecadores. Você não passa de um pobre, miserável pecador. Mas escuta, quando é que Paulo falou isso para a igreja? Eu não vejo nenhuma carta de Paulo, ele dizendo aos miseráveis pecadores de Corinto, aos terríveis pecadores da Galácia, aos pobres, coitados pecadores da Tessalônica, aos miseráveis e pobres pecadores de Colossos. Não, você não vê Paulo falar assim. O que Paulo fala? Abra sua Bíblia, 2 Coríntios 1:1. 2 Coríntios 1:1. Paulo fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, a todos os santos. Todos os santos. Então, todos os santos que estavam naquela região, em Corinto e toda a Caia, eram santos. Agora veja outra passagem. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Todos. Não sei porque Paulo disse inclusive. Pode ser que aqueles bispos lá estavam falando com os pastores de hoje. Somos miseráveis pecadores. Paulo diz, não, então eu vou falar para eles, olha, a igreja, todo mundo é santo, inclusive os bispos, inclusive os diáconos são santos também, porque talvez eles tivessem dúvida, não sei, né? E agora veja outro texto. Paulo fala em Colossenses 1:1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Aí você fala, mas peraí, será que todos ali eram fiéis? Será que todos ali eram santos? Olha para a pessoa do seu lado e fala, desde o dia que você converteu, Cristo entrou na sua vida. E você e ele se tornaram um, de tal maneira, que agora, aos olhos do Pai, você é santo, como ele, e fiel, como ele. Cristo faz diferença, irmãos. Quem diz amém? Por que você não é mais miserável pecador? Porque eu sou um com Cristo. Você pode chamar Cristo de miserável pecador? Por que você é santo? Porque eu sou um com Cristo. Você pode chamar Cristo de profano, pecador, miserável, fracassado? Não, Cristo é santo. Tudo que Cristo é, nós somos neste mundo. Quem diz aleluia, glória a Deus. Aleluia! Escuta bem, pecadores não regenerados não entram no processo de santificação. Pecadores não regenerados não entram no processo de santificação. Pecadores que nasceram de novo, esses entram automaticamente no processo de santificação, ainda que você não esteja aparentemente evoluindo, ainda que você não esteja aparentemente sendo santificado. Talvez você tenha ainda andado com maus comportamentos por ignorância, por não conhecer a verdade, por não estar vivendo de acordo com a sua nova identidade. Mas isso não quer dizer que você não é santo. Você é um santo que está na ignorância. Assim como muitos irmãos estão na lei, são santos e estão na ignorância, tentando pagar um preço para serem santos, uma vez que já são santos. Agora, a santificação acontece num processo que eu falei, de comunhão com o Espírito Santo, de conhecer a palavra da graça, ser santificado pelas verdades da graça e também contemplar Jesus em espírito, porque tudo isso vai passando santidade para nós. Quem diz amém, aleluia? Glória a Deus. Tito 3, 5 a 7. Tito 3, 5 a 7. Paulo fala assim a Tito 3, 5 a 7. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo entrou na sua vida
com um lavar. O Espírito Santo entrou na sua vida lavando você com o sangue de Jesus. E lavou você de tal maneira que você regenerou, você nasceu de novo, né? E renovou sua vida. Segue. Ele derramou sobre nós, que Ele derramou sobre nós, que o Pai derramou sobre nós, ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Segue. A fim de que, justificados por graça, olha só, justificados por graça, não pela lei, mas por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aleluia! Apóstolo, fala uma coisa, apóstolo, quanto tempo vai durar o processo da nossa santificação? Filipenses 1,6 diz assim, Filipenses 1,6, aquele que começou, estou plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em nós, e quando é que ele começou essa boa obra em mim e em você? No dia que ele veio com lavar do sangue, o lavar pelo sangue, o lavar renovador dele, regenerador dele, dentro de nós, nos transformou em novas criaturas, nos deu uma nova identidade. A partir do momento que ele nos levou a Cristo, nos levou à conversão a Cristo, ao novo nascimento, a partir daquele momento ele começou a boa obra, e a sua boa obra vai continuar. A boa obra dele vai ser completa no dia de Cristo Jesus, no dia que Cristo voltar. Aí ele completa a obra. Quem diz amém, aleluia, glória a Deus. Então, você está no processo de santificação. Olha para a pessoa do seu lado e fala, você está no processo de santificação. Não é normal você errar e bater cabeça, mas você erra e bate cabeça. Para crescer e amadurecer, você precisa se dar ao Espírito Santo que está em você, para receber os ensinos, a luz dele, as direções dele. Só assim você vai ser transformado de glória em glória. Só assim você vai ser educado, renovado pela palavra da graça. Somente as palavras da nova aliança da graça é que renovam de fato a nossa mente, para que venhamos a ser adultos e maduros espiritualmente. Vou repetir isso. Somente as palavras da nova aliança da graça é que renovam a nossa mente e que nos dão condições de crescer, nos tornar adultos e maduros espiritualmente. Você quer crescer e amadurecer espiritualmente? Você quer ser mais semelhante a Jesus? Quem diz amém? Ah, apóstolo, às vezes, sabe o que acontece, apóstolo? Às vezes, eu ouço certas pregações de outros pregadores que me trazem dúvida se eu estou salvo mesmo. Me trazem dúvida se eu estou salvo para sempre, se eu estou perdoado para sempre. Às vezes eu fico olhando para mim e vendo que eu ainda sou pecador mesmo. Aí você fica em dúvida. O que acontece quando você entra em dúvida? Você deixa de ouvir a voz do bom pastor. Você deixa de ouvir a voz da graça. Passa a ouvir a voz de estranho. Você não percebeu, mas você ouviu a voz de estranho. Se uma dúvida entrou no seu coração, você ouviu a voz de estranho. Se uma confusão entrou na sua mente, você ouviu a voz de estranho. Então, tudo bem. Eu pergunto a você, você está ouvindo a voz do seu pastor? Quem diz amém? Ouça a voz dos seus pastores. Ouça a voz dos seus líderes. Há quanto tempo você está aqui nessa igreja? Há quanto tempo? Quem está aqui nessa igreja há mais de 3 anos? Mais de 3 anos. Levante a mão para mim ver. Mais de 3 anos. Pouca gente, né? Eu pensei que tinha mais. Mas ok, alguns estão faltando culto, né? Mas veja bem, aqui você só ouve palavras que inspiram, palavras que motivam, fortalecem e robustecem a sua fé. Para que se aposse das suas heranças em Cristo e amadureça espiritualmente, você tem que continuar ouvindo as palavras da graça. Você tem que continuar abrindo seus ouvidos e dando atenção às palavras da graça. Por que as palavras da graça são tão importantes? Atos 20, 32. Atos 20, 32. Olha o que está escrito na Bíblia. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça. A palavra da graça tem poder para quê? A palavra da graça tem poder para vos edificar e para dar herança a todos, entre todos os que estão sendo santificados. Quem está sendo santificado aqui, diga amém, aleluia. Agora, se você não ouve a palavra da graça, não recebe herança. Pode olhar que os crentes que não recebem a palavra da graça, eles não têm herança. Eles não entram num patamar de vida, num nível de vida espiritual intenso, forte,
onde possui graça, possui poder, possui discernimento, possui vida. Eles estão sempre fracos, né? Então, a palavra da graça, ela nos edifica e nos dá o poder para tomar posse da herança, para ter herança. Mas, por que você está aqui há um bom tempo e ainda está confundido? Eu pergunto, por que você está nessa igreja há um bom tempo e ainda está confundido? Não será porque você é um mau ouvinte? Não será porque você tem um coração tipo pedregulho, tipo pedra, tipo uma terra esfarelada, que fica esfarelando, cheia de areia, uma terra à beira do caminho, cheia de espinhos, enfim. Será que o seu coração é uma terra ruim, onde a semente não cresce? Será que você é um ouvinte negligente? Escuta bem, você precisa estar familiarizado com a voz da graça. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, meu irmão, minha irmã, você tem que estar familiarizado com a voz da graça. A voz do bom pastor. A voz do pastor gracioso. Que ele cobre com seu amor e seu favor. Quem diz amém, aleluia. Apóstolo, quando alguém vem e me diz assim, irmão, eis que te digo, o Senhor falou isso, o Senhor está falando isso para você. Você precisa fazer tal coisa, se não fizer, o Senhor vai pesar a mão em você. Irmão, escuta bem, o Senhor não está feliz com você. O Senhor não está gostando das suas atitudes. O Senhor está reprovando você, está mandando dizer para você que você precisa ser alguém, mais isso, mais aquilo. Se não for, Ele vai tratar com você. Escuta bem o que eu estou falando aqui. Essa voz não é da graça. Ah, mas é um profeta consagrado, apóstolo. Ah, mas é uma mulher de Deus. Ok. Tem muito homem de Deus, muita mulher de Deus, como eu falei aqui, que está ouvindo a voz de estranhos. Não está ouvindo a voz do bom pastor. Se estivesse ouvindo a voz do bom pastor, estaria dizendo, eis que te digo, meu filho, eu amo tanto você, que eu te levanto dessa situação que você está. Eu te limpo, eu te dou graça para você vencer. Fica forte, fica animado, encorajado, segue em frente, porque você vencerá, porque você já é vencedor e você vencerá nessa situação, porque eu estou com você sempre. Então, essa voz é do bom pastor. Apóstolo, mas é só voz de bondade? Não tem uma voz de disciplina? Deus não tem uma voz de disciplina? Vou te falar uma coisa aqui. Alguém um dia me perguntou, a igreja não trata de pecado? Não trata com questões de pecado? Os pecados da igreja? Só tem uma situação que Paulo fala que temos que tratar o pecado na igreja. É quando existe rebeldia, quando alguém, de repente, se volta contra a palavra, se volta contra Deus, ou se volta contra os irmãos, ou começa a semear contenda, ou começa a perverter a igreja com falsos ensinos, ou até mesmo um comportamento nocivo que ele não quer admitir que tem que mudar. Porque há pessoas também que estão em nosso meio que não são nascidas de novo, que não nasceram de novo. E elas então querem insistir com algum comportamento errado e quer que a igreja segue. Aí nesse caso, se ela não muda pela graça, a gente vai tratar com graça, mas falando mais fortemente. Não que eu vou usar de autoridade carnal, mas eu vou ter que usar de uma autoridade espiritual mais aguda e vou ter que colocar uma palavra mais forte quando a pessoa agir dessa maneira. Mas se a pessoa está fraca na fé, se ela está cometendo alguma coisa, cometendo um pecado por fraqueza, eu não tenho que acusar, eu não tenho que tratar com o seu pecado, eu tenho que tratar com ela, no sentido de dar a ela suporte, de dar a ela entendimento de quem ela é, fazer ela entender que ela tem que alcançar um nível mais elevado de fé, de vida, de compromisso, tem que ouvir Deus, tem que ouvir a palavra, tem que ter realmente o entendimento, o discernimento espiritual, para não ficar prostrada. Então, é nesse sentido que eu vou tratar, mas se a pessoa é rebelde, aí requer um tratamento mais forte. Porém, a igreja não vive preocupada com o pecado. Ah, mas tem que falar de pecado. Falar de pecado não liberta. Falar de pecado traz acusação. Falar de pecado é você abrir-se para a voz de estranhos. É você ficar ouvindo voz estranha. Deus não quer isso. A palavra diz em Romanos 2,4. Romanos 2,4. Romanos 2,4. Estamos encerrando já. Romanos 2,4. Diz assim o texto,
Ou desprezas a riqueza da sua bondade, a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento? O que é que conduz ao arrependimento, igreja? É a bondade. Não é a ameaça, não é a voz de acusação, é a bondade. É você mostrar, meu irmão, Deus é tão bom com você. Minha irmã, Deus te ama tanto. Por que você vai ceder? Por que você vai ficar caído? Por que você vai ficar assim, se afastando da fé? Não, meu irmão, Deus ama você. Deus tem o melhor para você. Deus quer que você viva para cima. Deus quer que você seja vitorioso. Levante-se, vamos em frente. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Quem diz amém, aleluia. Quando a igreja age com dureza, só traz acusação e peso e as pessoas vão embora. Então, finalmente, último texto, Hebreus 3:1. Hebreus 3:1. Fala assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus. Quem é o sumo sacerdote? O apóstolo da nossa confissão? Jesus. O que significa confissão? O texto original aqui é homologel. Homologel é falar a mesma coisa. Então, Jesus coloca para a igreja uma confissão. Ele tem uma confissão e quer que nós confessemos a mesma coisa. Ou seja, que confessemos a palavra da graça, que confessemos quem nós somos nele, que confessemos o que podemos nele, que confessemos o nosso lugar de aprovação diante do Pai, de aceitação, que somos filhos amados, altamente favorecidos. Confesse, faça a confissão que Jesus quer que você faça. Amém? Olhe para a pessoa do seu lado e fala: faça a confissão que Jesus quer que você faça. Confesse que você é filho amado. Confesse que você é vencedor. Confesse que você está por cima e não por baixo. Confesse que você reina com Cristo em vida. Confessa que você é um com Ele. Confessa que os seus pecados estão perdoados. Confessa que você está no processo de santificação. Confessa que você é grandemente abençoado. Glória a Deus. Fica de pé onde você está aí. Fica de pé. Você vai receber os elementos da ceia e nós vamos estar agora adorando, vamos estar cantando.